pessoal, boa noite. Quarta-feira decisiva para os mineiros no futebol. Então vamos logo conferir os destaques do programa de hoje. Está chegando a hora. Cruzeiro e Atlético decidem a vaga na final da Copa do Brasil. Será que vem decisão mineira por aí? É hoje. No Atlético, a torcida acredita em outro milagre no Mineirão. O Galo precisa reverter o placar de 2-0 para buscar a vaga inédita na final da Copa do Brasil. Já o Cruzeiro tem a vantagem do empate em Santos, mas enfrenta o Caldeirão na Vila Belmiro para ir atrás da sexta decisão de Copa do Brasil na sua história. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Desta quarta-feira está no ar e a partir de agora eu quero você comigo comentando tudo, mandando sua mensagem, sua opinião, sua crítica. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe @programasoesportes.com.br. E você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo através do Twitchcam. É só entrar no link que está no nosso Twitter e também no nosso Facebook, clicar lá e acompanhar tudo que rola aqui no Só Esportes em tempo real. E para falar da decisão, o assunto mais importante de hoje, a decisão de logo mais, Cruzeiro e Santos, Atlético e Flamengo. Sérgio Donato, boa noite. Boa noite, Yara. Boa noite a vocês de casa. Realmente, né, gente? Hoje os times mineiros têm aquela grande chance como teve em 1987. Só que a história tá aí, não foi boa pra gente, não. Paulo Roberto Prestes, como é que tá o coração? Boa noite, expectativa? Expectativa boa. Tomara que os nossos mineiros aqui vão para a decisão, é o que todos nós estamos torcendo, uma decisão inédita. Eu estava na decisão de 87 pelo Atlético. Nós temos que lembrar que não era a Copa do Brasil. Era a Copa União. Era a Copa União, que era o Campeonato Brasileiro, exatamente, né? Era diferente. Os dois conseguiram chegar na semifinal e tendo a vantagem de decidir a segunda partida em casa. Não, e antes que vocês comecem a papiar, porque eu sei que a conversa é longa, boa noite, Bira. Boa noite, Yara. O coração tá apertado aí? Peraí. Não, tá tranquilo. Tá pulsando aí. Tá tranquilo, eu tenho certeza. Hoje é Minas contra o resto, né? Quando eu digo o resto do Brasil, Rio e São Paulo. Mas tenho certeza que vão ser dois grandes jogos e tanto o Atlético quanto o Cruzeiro têm condições de passar para a final. Eu acredito. Como é que é a história? Não era a Copa do Brasil, Serginho? Era a Copa do Brasil, era a Copa União, que era o Campeonato Brasileiro, né? Que o Clube dos 13, os clubes dos 13 maiores clubes, que depois passaram 14, 16, 20. E continuou com a mesma denominação, exatamente, né, Clube dos 13. Eles denominaram Copa União e os melhores times do Brasil estavam ali. Atlético e Flamengo na quarta-feira. Renato Gaúcho acabou com o time do Tele Santana. Saudoso Tele Santana, grande Tele Santana, maior treinador de todos os tempos para mim. E no outro dia, o Cruzeiro caiu diante do Internacional, na prorrogação, gol do Amarildo de cabeça. Eu estava nos dois jogos. Fui aos dois jogos. A delegação cruzeirense estava nesse jogo de hoje. Olha como que era bacana, gente. Hoje não tem condição, por causa dos vândalos, de fazermos isso. É verdade. De fazermos isso. Verdade. A delegação Celeste estava assistindo o jogo do Atlético, cara. Incrível, né? Eu estava lá do lado. Tranquilo, menino, garoto, sem confusão, sem nada. Aliás, você foi muito feliz nisso, Serginho. Só que você pegou muito leve. Vândalos não, bandidos travestidos de torcedores, né? Porque, pra mim, não passam de bandidos, né? Sem dúvida. O Lucas Amaral pergunta se você acredita, Serginho, na tríplice coroa. Claro que acredito. Acredito e tem condição. O Cruzeiro tá bem. O Cruzeiro passando pelo Santos hoje. Aí, a vantagem é o seguinte. Na quarta-feira que vem tem jogo pela Copa do Brasil, depois folga 2 semanas para decisão, né? Dá para dar um refresco, já tem jogos difíceis, tem o Criciúma para poupar jogadores, o Marcelo poder poupar alguns jogadores no final de semana. Mas acredito que o Cruzeiro passe hoje, o Cruzeiro tem condição sim de ser campeão da Copa do Brasil e o campeonato e campeão Serginho, brasileiro. Tetracampeão. Eu acho que pode acontecer, né, se o Cruzeiro passar para a final e até ganhar o título da Copa do Brasil, é ele uma semana, na mesma semana, talvez, ganhar 2 títulos. Ser campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Pode acontecer. Imagina. Porque ele tem jogo contra o Grêmio,
Aí pode ser campeão contra o Grêmio e no outro meio de semana tem da Copa do Brasil. Na final. Pode acontecer uma coisa dessa. Deus que me livre acontecer isso. Ô, Bira, muita oração, Deus Bira. que nos livre, né? Que senão nós estamos fritos com o Serginho. Ó, gente, e quem também acredita na tríplice coroa é o volante Lucas Silva. Vamos ver. Acredito que sim, até porque vai ser bicampeão brasileiro consecutivo, a Copa do Brasil, um time onde já conseguiu números expressivos, jogando no Mineirão e fora do Mineirão também, onde a torcida reconhece muito bem o time, já tem uma identificação muito grande e acredito que iria ser diferente. E o Cruzeiro encara, né, gente, o Santos logo mais às 10 horas da noite com a vantagem do empate. Se perder por 1-0, a vaga na final será decidida nos pênaltis. Mas tem gente aí que não quer nem saber de pênalti, quer ganhar logo de cara. Fala aí, Ricardo Goulart. Até brinquei com o Marcelo, falei assim, vamos bater aqui, mas se Deus quiser não vai precisar de pênalti não, vamos evitar. Então, para evitar, temos que estar preparado, bem focado, para fazer um grande jogo, mas caso venha acontecer as penalidades, os 11 ali bateu muito bem e creio que nessa hora que se precisar vai estar preparado também. Tá aí. Serginho, você tem um placar para hoje? Eu quero que o Cruzeiro saia classificado. Esse placar pode ser 1-1, Mas você tá 2-1 sentindo Cruzeiro. feeling aí? Vai de pênalti? Vai de vitória do Cruzeiro? Vai de empate? Não, o cruzeirense é sempre mais tranquilo e vamos classificar sem ter aquele dilema, né? Aquele sofrimento. O Cruzeiro classifica hoje. O Cruzeiro faz gol na Vila Belmiro. Isso eu tenho certeza. O Cruzeiro vai fazer gol na Vila Belmiro. Pode ser 1, pode ser 2, mas sai classificado de lá. E você, Paulo, tá com feeling aí pro Atlético? Olha, eu vou te falar, é um jogo muito difícil. O Atlético abusou Tá com medo. Não é Cê medo. Você tá com medo. Eu acho que o Atlético tá abusando demais da sorte, dessa coisa de virar toda vez 2-0, 2-0. Impressionante, cara. Lógico que pode acontecer de tudo no futebol. Particularmente, o Atlético tem muito mais time que o Flamengo, mas a gente viu o jogo no Rio que aconteceu. Quer dizer, o Tardelli não jogou, o Luan não jogou, o Atlético não jogou nada, nenhum jogador jogou nada nesse jogo lá do Rio. Se repetir isso aqui, o Atlético não consegue passar. O Tardelli tem que estar inspirado, o Luan tem que estar inspirado, alguns jogadores têm que estar diferenciados hoje para alguma coisa boa acontecer. Porque se ficar naquela mesmice do jogo do Maracanã, o Atlético não passa. E a equipe do Só Esportes deu uma volta aí nos bastidores, porque a gente escuta todo dia a opinião dos nossos comentaristas, mas a gente quis saber o que alguns jornalistas estão esperando dos jogos de hoje, de Atlético e Flamengo, Cruzeiro e Santos. Qual será que é a opinião deles? Roda aí. Olá, amigos da TV Horizonte. Quarta-feira decisiva para os mineiros no jogo do Cruzeiro e Santos na Vila Belmiro. A vantagem do Cruzeiro, 1 gol de diferença, mas a equipe sempre faz gols fora de casa. E essa pode ser a grande vantagem da Raposa contra o Santos na Vila Belmiro. O Santos vai sair para o ataque e o Cruzeiro pode aproveitar os contra-ataques. A minha expectativa para a segunda semifinal entre Cruzeiro e Santos é de que o time mineiro vai realmente dar o sangue para tentar conseguir chegar às finais e cada vez mais perto de uma tríplice coroa. Seria um ano fantástico para o Cruzeiro, que já está praticamente com a mão na taça do Campeonato Brasileiro. Acho que fará muita força para conseguir essa vitória lá na Vila Belmiro, apesar da torcida toda contrária. Então acredito que se o Cruzeiro for para cima desde o início e fizer logo o primeiro gol, vai obrigar o Santos a sair e com isso será mais fácil para o Cruzeiro avançar. O Cruzeiro garantiu a vantagem no Mineirão diante do Santos, mas está indo para a Vila Belmiro. É complicado sempre um jogo lá, até pela estrutura do campo, pelo formato do campo, aquela coisa de pressão mesmo, mas os jogadores cruzeirenses estão bem focados, já disseram que não vão lidar com essa pressão muito mal, que isso é tranquilo para eles. Quanto ao Cruzeiro, não pode ser diferente, né? No 98 Futebol Clube, você já me conhece, vou torcer para que dê Santos, claro, apesar de que é muito difícil o Cruzeiro perder essa classificação, mas evidentemente vou torcer para o Robinho fazer os golzinhos dele. Pedala, Robinho!
Aí, gente, opinião só sobre o Cruzeiro. No próximo bloco, a gente traz a opinião sobre o jogo do Atlético. O Atlético enfrenta o Flamengo. Olha, esse Igor é brincadeira. Um abraço aqui. O Igor ele é piada. Veja aí, você sabe qual que é o apelido do Igor? É boneco da Michelin. Igualzinho. Mas eu me lembro do Igor. Mas ele foi sincero, pelo menos, né, gente? Eu me lembro do Igor quando ele torcia muito para a categoria de base lá na Vila Olímpica, no Atlético. Mesma coisa, não muda não. Passava nossa, ele a fazia tarde inteira no alambrado. subindo em cima do alambrado. E olha como é que o alambrado aguentava o Igor, né? Ó, gente, mas bacana. E vocês concordam com a opinião ali? Tá mais ou menos todo mundo acreditando ali no Cruzeiro, tirando o Igor, né? O Cruzeiro é o favorito. Mas nem sempre. O futebol tem um negócio muito interessante. O futebol é um esporte que o mais fraco consegue vencer o mais forte, por isso que é emocionante. Mas eu acredito na... Não, acredita de vocês. Se você... olha só, Serginho. Tem certeza? Eu, assim, você pega o Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro e o elenco do Santos. Lógico que o Cruzeiro tem muito mais time, muitos jogadores mais experientes, jogadores mais tarimbados, enfim. É um time que está muito mais entrosado, 2 anos junto, trabalho excelente, né? Top. Tanto é que ele está em primeiro. E o Atlético também. Se você pegar o time do Atlético com o time do Flamengo, gente, não tem também comparação, mano a mano que eu falo. Mas isso tudo é dentro de campo que se resolve. Não tem esse blá, blá, blá nosso aqui, ó, pode ficar tudo por água abaixo. E o jogo entre Atlético e Flamengo, pelas previsões, tem tudo para ser debaixo de chuva, pessoal. Do Cruzeiro, aliás, desculpa, do Cruzeiro. Hoje? Em São Paulo. Em São Paulo. Santos e Cruzeiro debaixo de chuva. Isso prejudica, Serginho? Eu acho que prejudica vantagem para algum lado? Falar um negócio para você. Prejudica os dois times. Os dois times são de toque de bola. Então... Mas como o Cruzeiro tem que se defender, eu acho que é pior pro Santos. Não, e outra coisa. O Cruzeiro tem um goleiro muito melhor do que o Santos. Também. O goleiro e nessas bolas que você chuta, ela toma uma velocidade fora do comum. Então... Mas a gente sabe, futebol prejudica o bom futebol, que os dois times são de toque de bola e a gente fica pensando aí que poderia estar um gramado bacana para não ter esse problema. E não muda de canal, no próximo bloco tem tudo sobre o Cruzeiro pra você. É já já, ó, fique ligado, hein?